Amados, graça e paz, muito bom dia e gratidão ao nosso coração de pastor, saber que os irmãos querem ser pastoreados. Isso é uma maior alegria de um pastor, é saber que Deus os usa e tem pessoas que querem ser cuidadas, querem ser pastoreadas. Aí a gente fica muito contente, é muito gratificante ver pessoas que querem seguir a Jesus, o Supremo Pastor, e a gente poder ser facilitador nessa direção, para juntos a gente poder crescer mais com o nosso Jesus, como estamos fazendo nessa manhã. Estamos juntos aqui para continuar estudando Colossenses e crescendo naquilo que Deus tem nos ensinado em Colossenses sobre a suficiência do nosso Jesus. Aquilo que fica principalmente em Colossenses é esta verdade absoluta que Jesus é suficiente. E nós já percebemos que isso pegou mesmo. A gente tem visto que em muitas conversas que a gente vai conversando com os irmãos na igreja, eles vão destacando a suficiência de Jesus nas suas vidas, nas ministrações de louvor, que você vê aqui o pessoal ministrando louvor. Olha, Jesus é suficiente. De novo, Jesus é suficiente, Jesus basta, Jesus é suficiente. E de fato e de verdade o é. A carta de Colossenses é a carta mais profunda do Novo Testamento, principalmente por causa disso. Ela traz com profundidade essa verdade da suficiência de Cristo, e Ele é suficiente. A gente não precisa buscar experiências mirabolantes, sentir, ver um arrepio ou uma experiência mais profunda, no sentido de que isso a gente precise para enfrentar o que a gente está passando. Não, a gente precisa cada vez mais de Jesus. É mais de Jesus que a gente precisa. Se a gente vai num encontro, se a gente vai num retiro, se a gente vai num encontro de casais, a gente vai procurando não uma experiência diferente, sentir algo diferente, mas nós vamos procurando mais de Cristo. E com Ele a gente sente tudo de bom. É paz de Jesus, é a paciência de Jesus, é a alegria de Jesus, é a mansidão de Jesus, e tudo em Jesus. Nós temos nele todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, e graças a Deus por isso. Então vamos pedir a Deus agora que Ele firme isso em nós, que Deus nos ajude mesmo a afirmar. Eu não sei como é que está o teu coração nessa manhã, eu não sei como que você passou a semana, como foi o seu dia de ontem, se você dormiu bem ou não, se você está bem, se você está em paz, se você está com raiva, se você está agitado, se você está ansioso com o que vai enfrentar amanhã e no seu trabalho, na sua vida. Eu não sei como é que você está. Ou você está com sono, ainda não acordou direito, eu não sei. Seja como for que você estiver agora, nós vamos orar, e que essa oração seja uma entrega ao Senhor. Eu não sei, você cantou os 2 hinos, eu não sei nem se você prestou atenção no que você cantou, se você expressou isso como louvor diante de Deus mesmo. Não sei como é que está o teu coração, tua mente, não sei se isso está no comum. Nós vamos pedir para Deus agora algo extraordinário. Nós precisamos do extraordinário de Deus, nós precisamos dos milagres de Deus, nós precisamos da manifestação sobrenatural de Deus. Senão é só religiosidade, é só a cultura bíblica, e nós não queremos só cultura bíblica. Nós queremos o poder de Deus, a vida de Deus interferindo, movendo os nossos corações, as nossas vidas. Só o poder de Deus que vai nos transformar as nossas vidas, os nossos casamentos, os nossos relacionamentos. Estamos aqui então para buscar mais de Cristo, desse Jesus ressurreto, ressuscitado, que vai fazer, que faz a diferença mesmo nas nossas vidas. Então é isso que nós vamos agora orar a Ele, buscar dEle. Nós queremos a manifestação do Senhor em nós agora. Vamos orar. Querido Deus, no nome de Jesus, o Senhor, Pai, que vê o meu coração, vê o coração de cada irmão, cada irmã aqui, sabe como nós estamos, cada um de nós. E nós, Pai, nos entregamos ao Senhor. Nós invocamos o Teu nome e pedimos, Deus, a manifestação, Deus, do poder do Teu Espírito,
transformando, mudando, trazendo a Deus, a nós o que é do Senhor, que está no teu coração, e a tua palavra viva, viva e eficaz. Pai, que encontre os nossos corações agora abertos, sedentos mesmo, ó Deus, de aprender, não só aprender, mas de viver, para a gente colocar em prática, para que haja interferência do Teu Espírito Santo nos nossos corações, nos nossos casamentos, na nossa vida particular, na vida do cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais. Opera, ó Deus, na vida das nossas famílias, nos nossos relacionamentos aqui também entre irmãos, Deus. Nós estamos dados aqui, entregues, muito agradecidos, Pai, pelo que o Senhor está fazendo em nós, operando, e deseja operar agora e trazer, Pai, a Tua mão milagrosa, a Tua manifestação sobrenatural em nós e através de nós nesta manhã, Deus. Nós estamos nos dando e atentos agora à Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Colossenses capítulo 3, nós estamos estudando agora o verso 19. Nós começamos no último estudo, domingo passado foi o culto doméstico, em casa. Aí nós hoje vamos para 3:18, que começamos o capítulo 3, verso 19. Nós tínhamos estudado 18 e começamos o 19 no último estudo e não deu tempo de terminar, vamos terminar hoje. Também, se Deus quiser. Se não der tempo também, não estamos com pressa. A gente quer aqui está retendo a verdade, o máximo aqui dessa carta tão profunda e tão abrangente aqui para nos sustentar, para nos ensinar. Colossenses 3:18, nós vimos mulheres sujeitas a seus maridos, como convém a quem Senhor. E agora o verso 19, vem a parte dos homens, dos maridos, né? Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Não as tratem com amargura. Então, no último estudo, nós vimos o que é essa amargura, o que seria tratar a esposa com amargura. Então, nós refletimos sobre a nova mulher. Lembra, no último estudo, nós, só relembrando um pouquinho para a gente pegar aqui o fio da meada, nós relembramos a nova mulher. O que é a nova mulher? Não é a sua mãe, nem a mãe da mulher, e nem a mãe do marido. Então, os maridos têm ainda aquela coisa de ver na sua esposa a sua mãe. E a mãe, o que a maioria das mães aqui, ou muitas das mães nossas, ainda não trabalhavam fora, ou trabalhavam o meio período e ficavam um tempo maior em casa. E faziam coisas que a nova mulher que trabalha fora o período inteiro, não conseguem fazer. Então, não existe mais aquilo que é o trabalho da mulher e o trabalho do homem. Aquilo que a mulher faz na casa e aquilo que o homem faz na casa. Não existe mais isso. Os dois precisam sentar e, de acordo com o contexto atual, combinarem o que é o melhor para a equipe, o que é o melhor para os dois, o que é o melhor para a família. E em amor, então, cederem e estarem prontos a fazer qualquer coisa que for necessário para o bem dos dois, para o bem da família. É isso que a Bíblia ensina, a gente se sujeitar uns aos outros, se submeter uns aos outros, servir uns aos outros, para o bem comum dos dois, da família, dos filhos e tudo mais. É esse o coração de Deus, esse é o plano de Deus para a família, que estejam trabalhando uns pelos outros, servindo uns aos outros, e unidos ali. Entendemos também que o homem é o principal responsável, que o homem e a mulher são iguais diante de Deus, não tem superioridade nenhuma um ao outro, só que Deus cobra do homem a responsabilidade principal, de ser esse líder, ter essa proatividade
de estar cuidando da sua esposa, dos seus filhos, principalmente no que diz respeito a conduzi-los ao Senhor e ajudá-los a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor e andarem com Jesus, crescerem à semelhança de Cristo, como Ele está crescendo. Então, é isso que Deus tem para nós, traçado para esse homem que é o líder espiritual da família, que nós vimos que ele é o cabeça da família, e ele vai então estar assim, exercendo o seu ministério, que vai envolver serviço, vai envolver lavar louça, vai envolver limpar chão, vai envolver arrumar cama, fazer o que for necessário. E os dois ali combinarem, e nisso a esposa também não vai abusar do marido, né? Fala, você viu o que o pastor falou? Você vai cuidar da casa e eu vou trabalhar, tá bom? Chego em casa, então você tem que estar com a bacia para lavar os meus pés. É aquela coisa. Nada disso. Os dois ali em comum acordo, procurando de coração um servir ao outro, ninguém assim abusando de ninguém, pelo contrário, querendo servir mais, querendo abençoar o outro mesmo. Então, essa amargura do homem é não aprender, ele não aprendeu, ainda não está acostumado a lidar com essa nova mulher. Então, porque ela não cumpre as suas responsabilidades, os seus deveres, ele começa a ficar, então, amargurado. Mas como uma mulher vai dar conta de trabalhar fora, cuidar de bebê, de filho sozinha? Tem que trocar a fralda, o filho é teu nessa hora, né? O filho, não tem esse filho teu, é o filho dos dois. Então, tem que amamentar, é só ela que tem que acordar de madrugada para amamentar, ou qualquer coisa. Não, os dois acordam, ou ele vai ajudar ela a amamentar a criança e tudo mais, dentro do aquilo que é a realidade, o melhor para os dois. A esposa não vai estar acordando o marido toda hora, ela vai se sacrificar por ele, ele também vai acordar o que for necessário, se sacrificar por ela, nesse objetivo de querer o bem, de querer servir, de querer o melhor para a esposa. É esse o coração que precisa nortear o casamento, esse coração de servo. Mas o homem não está acostumado, e nós entendemos que ele então fica amargurado, porque ela não cumpre as suas tarefas, ela não cumpre o seu dever, não é carinhosa, não. Então, há uma necessidade do homem aprender a ceder, a mulher também a ceder, para viver essa nova realidade de uma mulher que trabalha fora, de uma mulher que vive cansada, que vive com dificuldades, necessidades, é mais sensível. Então o homem precisa ser sábio e não tratá-la com amargura, e às vezes o que acontece? A mulher tem uma jornada terrível durante a semana. Chega um domingo, por exemplo, como esse, ela está estourada, cansada, ela não tem ajuda, não tem apoio. Às vezes é um marido rude, é um marido grosseiro, um marido insensível. Então ele está com disposição para vir na igreja. Ela não, ela está acabada. Então ela não quer ir na igreja hoje. Essa mulher não é espiritual. Eu vou então na igreja, eu sou o líder espiritual. Tá bom, fica aí você, eu vou e tal, né? E vem reclamando, falando que a esposa não é espiritual. Ele não ajudou a esposa na semana, não dividiu as cargas. Então tem situações que são criadas e que vão criando então essa amargura desse homem que não entende essa mulher que está toda hora cansada. Por quê? É por causa da atual conjuntura que a gente vive e tudo mais. Tem também outro lado, às vezes a mulher está em pecado, ou às vezes o homem também está em pecado. Então tem todas as situações aí que são consequências de pecados, de maus hábitos e tudo mais, de ficar muito tarde na TV ou na telinha até de madrugada, no celular e essas coisas todas, que também a gente sabe que é tudo um abuso e é vícios e tal, que nós vemos nos dias atuais. Então a gente precisa um coração, como a gente vê aqui, dado para trabalhar com sabedoria todas essas nuances que acontecem, para que a gente possa estar bem aqui, estarmos dispostos no domingo de manhã, estar aqui estudando a palavra de Deus, nos fortalecendo na escola bíblica dominical, que é a fonte mais importante aqui de estudo, de aprendizado, para criar bases, alicerces firmes nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos. Então é fundamental, se você precisa escolher, a gente tem sempre dito,
eu preciso escolher a vir pela manhã ou à noite, porque a minha jornada é muito grande, eu não consigo vir de manhã à noite. Então escolhe pela manhã. Escolhe pela manhã, venha pela manhã, porque você vai receber muito mais alimento da palavra de Deus pela manhã. À noite, a gente tem ali a mensagem, tem o louvor e tudo mais, também é muito importante, mas de manhã a gente recebe a base, a estrutura que a gente precisa melhor e maior para desenvolver a nossa vida espiritual. Então a gente percebe essas questões novas e que a gente precisa se adaptar, que no homem pode gerar, então, porque a mulher não correspondeu à sua expectativa, essa amargura de coração. Então, como é que a gente trata essa amargura? Nós começamos a ver, no estudo passado, como é que a gente trata, então, essa amargura, que ao invés de ficar tratando a esposa com grosseria, ficar tratando a esposa com machismo, de forma a não compreender, de forma rude, como é que a gente trata, então, essas dificuldades da esposa, ou o que for, se ela estiver em pecado, o que for. Como é que a gente trata? A gente trata dando a vida por ela. Olha o texto aqui, olha, ele nos ensina aqui. Olha, Colossenses 3,19. Maridos, lendo de trás para frente, ó. Maridos, não tratem as esposas com amargura, mas o que faz, aqui no começo, amem suas mulheres. Então, o que é amar a mulher? O que é amar a esposa? Então, amar a esposa, nós estamos vendo este ensino de Colossenses com o ensino de Efésios paralelo, porque Efésios traz mais detalhes sobre o que é esse amor, como a gente ama a esposa. E aí, Efésios capítulo 5, o verso 25, deixa aí Colossenses aberto aí, e vamos também para Efésios 5, 25. Diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Ele amou entregando-se por ela. Essa entrega a gente já começou a ver no estudo passado, que é a gente se entregar como Cristo. O que é se entregar como Jesus? O que é se entregar como Cristo? Que é dar a vida, como Jesus fez. Jesus, ele se esvaziou, Jesus se humilhou até a morte, fez tudo o que foi necessário para que nós pudéssemos nos aproximar de Deus. Então o homem tem que parar de achar que porque ele é homem, ele tem que ser macho, porque tem homem que tem que provar a macheza dele, ou alguma coisa nesse sentido. Mas este homem, ele deve ser um líder proativo em servir, em ceder, em se humilhar se for necessário, em se anular se for necessário, não mais eu, mas Cristo, e ali em amor, ensinar a esposa. Jesus, a maior lição que Jesus nos dá como mestre que Ele é, nosso professor por excelência, foi o exemplo que está aqui, olha, o exemplo da cruz. Esta foi a maior lição que Jesus nos deixou. Qual que é o maior ensino que Jesus deixou? Ele se entregou até a morte por nós. E nós devemos nos entregar até a morte, principalmente pelo nosso cônjuge, marido e mulher. A mulher se sujeita, se entrega, o marido se sujeita, se entrega à semelhança de como Jesus se entregou. Tem marido que fala, eu sou macho, se vier um ladrão aqui, eu me ponho aqui na frente, atira em mim, eu protejo a minha esposa, protejo a minha família. Mas não é capaz de ceder a um capricho, não é ceder à sua vontade, de forma sábia, ali tentar compreender a sua esposa, tentar ajudar a sua esposa dentro da sensibilidade que ela tem e precisa
do acolhimento e da proteção que o marido precisa dar para ela. E não quer dar a vida. Dá a vida para tomar um tiro no peito, mas não dá a vida para ceder nos seus caprichos, na sua vontade. Então, o que é dar a vida de fato estão aí nos pormenores da vida, nos quefazeres da vida aí do dia a dia, do cotidiano. Que você, eu vou me anular, então faço o que for necessário, meu irmão, para manter a unidade de vocês no vínculo da paz. Cede no que for necessário. Enquanto não houver união, não tem acordo. Quando você conquista a sua esposa, e ela está junto de você, ela está com o coração junto com você, aí você pode colocar os pingos nos is. Aí você vai colocar o que é certo, e ela vai estar com o coração pronto para te ouvir, a recuperar confiança, recuperar estima, a criar empatia. Tem um texto aqui que nós precisamos agora tocar, que ele é fundamental nessa direção, que é 1 Pedro. Abre a sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 3. Primeira Pedro, capítulo 3. Olha o verso 7. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Vamos lá. Do mesmo modo, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres. O que é ser sábio no convívio com as mulheres? Você ser sábio no convívio com a sua mulher é você se tornar mulher. Tá? É exatamente isso. Mas agora você é feminina? Não. Você vai procurar, isso é mais ou menos como você tentar entender a Trindade, tá bom? Mas pelo Espírito de Deus, Deus vai te ajudar você não vai entender a cabeça de uma mulher, tá bom? Mas você vai procurar, conversando com ela, tentar entender aquela situação presente que ela está passando, ela está sofrendo. Por exemplo, vamos dizer assim que a sua esposa, ela tenha ganhado um vaso lindíssimo. Você imagina assim que isso aqui, fosse o vaso da sua esposa, tá bom? Vamos pensar aqui seja o vaso da sua esposa. Um vaso assim lindo, que ela ganhou e tal, de uma pessoa ali, acho que esse vaso veio da família, era da tataravó e tal, tem uma história. Então, para ela, aquele vaso é lindo demais. E tem muito afeto aquele vaso. Aí você veio um dia lá, estava com sono, de noite e tal, e você esbarrou no vaso e quebrei o vaso da esposa, né? Aí você fica, e agora, o que eu vou fazer? Vou esconder. Não vou esconder, ela vai sentir falta do vaso, o que eu vou fazer? Aí você chega lá, tenta pegar o super bonder, né, colar o vaso, não deu, ficou tudo torto, ficou horrível. O que eu vou fazer? Você está ali, aí você vai chegar lá e falar, bem, eu tenho um negócio para te contar. Ai, fala logo quem morreu. Ontem à noite eu vim, encostei o vaso e sem querer quebrei o seu vaso.
E ela ficou assim, arrasada. Ficou triste mesmo. Você é descuidado, você não toma cuidado. De novo, você também quebrou minha louça outro dia, não sei mais o quê. E aí ela vai reclamar, ela vai falar, poxa, de novo. E eu te falei e tal, e às vezes tem outra coisa, às vezes está alguma coisa ali que não está bem resolvida entre vocês. Aí ela vai falar, ó, também você viu, você também age desse jeito, também você faz desse jeito, olha lá, é Deus revelando, eu não sei o quê, Deus. E vai, às vezes, ficar muito brava, muito chateada com você. Então, você contou logo cedo de manhã o que foi, que você quebrou a noite. Aí você foi trabalhar, voltou cansado e tudo mais e tal, ela também e tal, voltam à noite, chegam em casa, tomam banho e tal. E aí você chega em casa, né, ela está ali, às vezes ela chegou mais cedo que você chega em casa e você chega assim, oi, bem e tal, e vai dar um beijinho, né? E aí o que ela faz? Ela tira o rosto. Aí você fala, mas ainda está chateada com o vaso? O que você acha? Está chateada com o vaso? Você gosta mais desse vaso do que eu. Você prefere mais o vaso então do que eu. E aí ele também já começa a ficar na carne, né? Aí a coisa começa a esquentar, daqui a pouco, eu gosto mais, você é um lixo. E aí já vai para tudo para o ralo, né? E fica aquela situação de briga e tudo mais. Como seria o marido mais sensível? Vamos dizer, um marido que tenta, na graça de Deus, você sabe. Ele sabe que ele saiu de casa, a esposa estava triste, arrasada por causa do vaso lá, tal, que quebrou. E ela é mais sensível, ela está ficou entristecida. E o que você faz? Você vai para o trabalho em oração. Você trabalha, você vai lá e volta no ônibus, volta no carro, orando, colocando, Deus, me dá sabedoria, eu não sei como é que eu vou encontrar minha esposa lá quando chegar, como é que vai ser. E aí você chega e a esposa está ali, e você, oi amor, e você vai dar um beijo, ela vira o rosto, e aí o que você faz? Você senta do lado dela, fala, bem, eu estava realmente orando, preocupado com você, eu pensei que tinha passado, mas não passou, como é que você está sentindo? Como é que você está vendo? Você quebrou meu vaso, você é insensível. Falou, realmente, eu sou realmente insensível, eu devia ter cuidado, eu sei que o vaso estava lá e tudo mais, eu não cuidei, por favor me perdoe de novo, estou te pedindo, por favor me perdoe. Sabe de uma coisa? Vamos fazer assim, a gente vai numa loja, procura um vaso, eu compro com você, eu tenho um vaso melhor. Você lembra que você queria até comentou uma vez que era um de cerâmica que você queria e tudo mais, e não de porcelana, que agora está mais moderna. Tal. Vamos lá, vamos comprar. Então, se quiser, a gente vai nesse final de semana já compra. Não, bem. Aí ela já está mais tranquila. Aí ela fala, não, bem, vamos fazer assim, a gente está muito apertado, vamos deixar para o mês que vem. Aí você, não, vamos comprar, se a gente comprar na prestação, mas vamos lá, a gente compra e tal. Não, bem, deixa para a semana que vem. E vamos fazer o seguinte, você fala para ela, vamos orar e pedir para Deus suprir e nos orientar. Aí você está orando com ela, está ali, porque você cedeu, você não bateu de frente, você respeitou o sentimento dela, você entendeu que você tem o seu tempo de recuperação, ela tem outro, ela é mais sensível. E como diz aqui, trata com sabedoria, olha o verso 7 mesmo, olha aqui. Trata de saber que vocês são herdeiros de Deus, para que não sejam da graça de vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Se a gente não trata com sabedoria, não tem clima para orar. Aí você às vezes é seco, não trata com sabedoria e depois quer orar junto. Aí depois você já joga assim, tá vendo? Tá vendo? Você fica dando lugar para Satanás, nem quer mais orar comigo. Também você não tratou a coisa com sabedoria, você não considerou os sentimentos da sua esposa.
Então, tenha a forma sábia de você abordar o momento de abordar, a forma de abordar, que o Espírito de Deus nos conduz. Nós temos ali os contextos desse tanto texto agora de 1 Pedro, Efésios, Colossenses, traz todo um contexto antes e depois de amabilidade, de humildade, que a gente tem aprendido, que a gente vai, então, nessa preparação, saber como tratar. Tudo é uma questão, irmãos, de coração, que a gente se entrega para Deus, a gente se dá para Deus, a gente quer de fato amar, a gente não está interessado mais no nosso próprio interesse, a gente não está interessado em querer só fazer a nossa vontade, de querer mostrar quem ama. Aí o pessoal fala de cantar de galo, cantar não sei o quê, tem que mostrar logo no início quem manda, quem... Não tem quem manda, esse negócio, tudo de uma cultura completamente antibíblica. A cultura, a mentalidade de Deus é uma contracultura, é uma mentalidade, a mente de Cristo é o inverso de tudo isso que a gente vê nas novelas, nos filmes, toda essa parafernália, naquilo que você viu, às vezes no relacionamento do seu pai, da sua mãe, um querendo impor a vontade do um e o outro do outro, e fica aquela coisa, aquela briga só, não chega a lugar nenhum. Pelo contrário, se afastam cada vez mais e cada vez mais se distanciam um do outro. Há necessidade desta dependência de Deus para que a gente aprenda a tratar a esposa com sabedoria. A palavra fala, se você te falta sabedoria, peça a Deus e Deus vai dar. Agora, o caminho de sabedoria, a gente vai ser sensível à sabedoria de Deus se a gente também estiver andando com Deus. Como é que eu vou ter sabedoria de Deus? Como é que eu vou saber como é a mente de Cristo se eu não estou andando com Deus? Por exemplo, se de madrugada o cara lá ficou na pornografia, ou está escondendo dinheiro da esposa, ou mente para a esposa, a esposa mente para o marido, mas nós estamos falando mais agora dos homens. Então, como é que você vai ter sabedoria de Deus, homem de Deus? Você não vai ter sabedoria nenhuma, você vai falar do que é teu coração. E não adianta você ter todo o conhecimento da Bíblia, não adianta você ser o líder aqui, não adianta você fazer o que você diz que faz na obra de Deus e o homem espiritual que você diz ser. O homem espiritual simplesmente anda com o Espírito, dá mais lugar para o Espírito que para a sua carne. É inadmissível o homem dizer, olha, eu sou um crente firme, fiel, um líder, uma pessoa, um servo de Deus, andando no pecado. É uma grande incoerência. Se a gente é amigo do mundo, a gente se torna inimigo de Deus. Você dando lugar para o pecado na sua vida, eu dando lugar para o pecado na minha vida, eu vou estar resistindo ao Espírito. Eu estou resistindo ao Espírito. Quando eu resisto ao Espírito, é o pacote todo. Você perde sabedoria, você perde alegria, você perde mansidão, você perde tudo do Espírito. Porque você está se afastando, você não está querendo andar no Espírito. Quando você tratou ali o pecado, seja ele qual for, você está com rancor, está com amargura, ou você confessou, você está ali tratando aquilo com Deus de coração, você não quer cair mais naquele pecado. Irmãos, luta contra o pecado, todo mundo tem todo dia, eu também, todos nós. Mas andar no pecado é outra conversa. Lutando, a gente está lutando todo dia, hoje, agora, constantemente contra as tentações. Mas andar no pecado, vou continuar com esse pecado aqui porque assim a gente dá as desculpas nossas, é a minha carência, é porque eu sou assim, é porque é de família, é porque é o meu jeito, a minha personalidade, o que for, tudo isso é papo furado. A gente não quer confrontar os pecados em áreas que a gente está acostumado a viver de prazer e não quer tratar com Deus.
A gente fica dando essas desculpas. Não vai ter sabedoria. A sabedoria vem daquele homem de Deus que se entrega para Deus. Fala: Deus, eu não quero viver mais pecado, estou com dificuldade nessa área, mas Deus, eu renuncio, eu não quero, eu quero hoje ter este dia, como a gente viu domingo passado, o dia de integridade. A gente viu nas células nessa semana, este dia íntegro na tua presença, um dia de cada vez. Não precisa entregar toda a sua vida. Toda a vida é muita coisa. Entrega só o dia de hoje, você vai acabar entregando cada dia para Deus e entrega a vida toda. Mas entrega o dia de hoje. Hoje, esse domingo, dia 7 hoje, né? De junho, eu vou andar com Deus. Eu vou depender de Deus. Eu não vou assistir nada que me guie em pecado hoje, nem à noite, nem eu vou estar aqui no culto, vou buscar o Senhor, vou tratar minha esposa com carinho, meus filhos com carinho, com amor, com sabedoria na dependência de Deus. E é hoje, segundona, outro dia, Deus consagra a segundona para Deus, assim um dia de cada vez. E aí você vai andar com Deus, aí você vai ter sabedoria de Deus. Então é incompatível a gente achar que vai ter sabedoria sem querer andar com Deus. Sabedoria de Deus é para quem quer andar com Deus, para quem está andando com Deus, através de obediência e através de dependência em oração. Sem a dependência em oração, sem conversar com Deus, você não consegue resistir às tentações. Então tem que buscar na presença, andando com Deus e na presença. Porque como é que a gente tem a nossa declaração de propósito? Viver na presença de Deus, para quê? Para aproximar vidas, a começar da sua. Você aproxima a sua própria vida de Deus, na presença de Deus, e aproxima da sua família principalmente e de outras pessoas para Deus. Essa é a nossa declaração de propósito. Então a gente vai ali então a procurar entender o sentimento da esposa, procurar ali ajudar a esposa sensível aos sentimentos. Isso chama-se empatia. A empatia é você tentar se colocar no lugar da sua esposa. Aí você começa a pensar: olha, realmente era da tataravó o vaso, tem todo um sentimento, vai demorar para ela se recuperar, eu tenho que ter paciência, eu estou compreendendo o sentimento dela e eu vou realmente esperar o tempo que ela precisa, vou estar orando por ela, vou tentar ajudá-la na recuperação, comprar outro vaso, o que for, vou tentar realmente ajudar minha esposa e não vou ficar assim: minha esposa é cri-cri, minha esposa é chata, minha esposa é cheia de coisa, cheia de não sei do que, e ficar ali só amargurado ali contra a esposa, porque a esposa realmente ela é um porre, minha esposa não sei o quê, e aí vem um bocado de adjetivos aí, dos piores que você possa imaginar, porque o homem não entende o que o texto está dizendo aqui de 1 Pedro. Trata elas com sabedoria, porque ela é a parte mais frágil emocionalmente. A maioria das mulheres são muito frágeis emocionalmente, e precisamos, como homens, protegê-las, ajudá-las nessa fragilidade que a maioria dos homens não são tão frágeis emocionalmente, mesmo que sejam chorões. Não significa que o homem que é chorão é frágil emocionalmente. Ele pode chorar ali diante da novela, diante de um filme, mas não é sensível à necessidade da esposa. Então, precisa entender a fragilidade da esposa e sabiamente ajudá-la, então, nessas necessidades que ela tem, porque ela é diferente de você. Ela tem, por causa de ser mais frágil, tem o tempo que ela precisa para se recuperar emocionalmente diante de perdas, de necessidades que ela tem, diante de uma enfermidade, diante do que for. Ali a gente precisa, ali na graça de Deus, e Deus vai te dar sabedoria para você agir de uma forma que a sua esposa vai se sentir valorizada, vai se sentir amada, vai se sentir segura. Ela vai perceber que tem um homem íntegro ao lado dela, andando com Deus,
Todo falho também tem as suas necessidades, mas ele tem um coração para com Deus. Isso para sua esposa, que é uma mulher de Deus, vai bastar. Ela vai começar a entender como o marido dela é um homem de Deus precioso, que está sendo sensível às necessidades dela. Por isso que é necessário uma construção disso no relacionamento. Porque homens fazem muitas bobagens, acabam errando muitas coisas que não deveriam mesmo, às vezes alimentando pecados, e isso tudo desconstrói dentro da mulher o valor do homem. Ela sente muita dificuldade de respeitar um homem que não dá valor para ela, a respeitar um homem que não dá a honra, como nós vimos aqui, que ela merece biblicamente ter. Então é necessário que a gente seja íntegro com esse texto. Olha, eu vou ler de novo só para os irmãos estarem gravando bem. Do mesmo modo, estamos em 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, o valor que elas precisam, como parte mais frágil e coerdeiras da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Sabiamente não vão ser interrompidas as orações, você vai ter comunhão. Ah, mas eu já não oro com a minha esposa há muito tempo. Então começa a trabalhar nessa união e começa a orar por ela. Se ela não quer orar com você, vai conversando dos porquês, vai tratando e vai ouvindo e vai consertando esses porquês, até o ponto que você consiga, que ela concorde a orar. Não force nunca ela a orar com você, até o ponto que ela concorde a orar com você, e fique orando por ela nesse tempo, e ande com Deus, trate o que for necessário na sua vida, e Deus vai operando no coração da sua esposa, vai havendo ali misericórdia, perdão, e o amor de Deus vai se manifestando em resposta às suas orações, e você vai começar a orar com a sua esposa e trabalhar no relacionamento para que você não fique fazendo muitas bobagens. Se fizer algumas, se arrependa de coração, trate isso muito sério diante de Deus e peça perdão para sua esposa de verdade, e trate com ela e procure realmente essa unidade, porque é a pessoa mais importante da sua vida depois de Jesus. Não são os seus filhos. A pessoa mais, e não é a sua mãe, hein? Pelo amor de Deus. A pessoa mais importante na face da terra, depois de Jesus, na sua vida, é a sua esposa. A esposa é seu marido, tá? Não é seu pai, sua mãe, quem for, é o seu marido, a sua esposa. Então trate muito bem da sua esposa, e a esposa trate muito bem do seu marido, né? Como diz em 1 Coríntios, o marido, ele cuida, aquele que casou, cuida de agradar a esposa. A esposa cuida de agradar o marido, né? E aí por aí que a gente vai caminhando de verdade. A empatia, aqui em Romanos 12:15, vai nos ajudando a entender mais o que é essa empatia. Olha, Romanos 12:15 diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Então, se a sua esposa ainda está sentida, chore com ela, respeite os sentimentos dela. Então, se ela se alegrou, mesmo que esteja ali, se alegre com ela também, se dá mesmo nos seus sentimentos pela sua esposa. A gente vê Jesus se dando mesmo por nós, sempre, espiritualmente falando. O Espírito de Deus, às vezes a gente está triste, e como a gente sente assim, o Espírito de Deus parece que está chorando com a gente também. É uma coisa assim tão abençoada da gente ver como é que vem o consolo do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador, e a consolação do Espírito é completa. Diz ali 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 3, ele é o Deus de toda consolação.
Então, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí, quando a gente está triste, ele chora com a gente. Quando a gente está alegre, ele se alegra com a gente. E andar com o Espírito é andar com quem entende o seu coração, os seus sentimentos, está pronto a chorar. Então, é empático o Espírito. E nesse Espírito de Deus que a gente também tem que ser empático à esposa e a esposa ao... E assim a gente está andando com Deus. A gente então está entendendo bem claramente que essa liderança espiritual do homem, do cabeça, ela é uma liderança que de forma nenhuma está colocando a mulher para trás, desconsiderando a mulher, ou a palavra dela, ou a vontade dela. Pelo contrário, é a união dos dois para que juntos eles em acordo estejam unidos e tomando as decisões debaixo da liderança espiritual do Espírito Santo de Deus, que vai fluir na vida dos dois, principalmente na vida do marido. Então é esse sempre o alvo, é sempre o que nós precisamos estar voltando, sempre quando a gente sai. Por quê? Eu sou carnal, você é carnal, todos nós. Então nós precisamos todos os dias depender do Espírito, porque aqui está cheio, aqui o Maurício está muito mal, o meu coração, o seu, está tudo aqui, que segura toda essa maldade? O Espírito de Deus. E o nosso coração é enganoso, a gente fala, agora eu sou espiritual, eu sou líder na igreja, eu tenho reputação, eu tenho não sei o quê, mas a gente se acha então que a gente é tipo blindado assim. E aí a gente não depende de Deus tal dia, não depende, que começa a ficar irado, começa a falar besteira, começa a pensar besteira e começa a andar na carne. E começa a pecar contra a esposa. A primeira a sentir, que é mais sensível, a pessoa mais sensível que existe no planeta, é a sua esposa. Porque ela conhece você, você chega no olhar, no trato, ela conhece você. Então, ela é a primeira a sentir. Então, não adianta a gente querer esconder, fazer joguinho, não adianta. Tudo isso está claro, está patente aos olhos de Deus, e Ele vai mostrando para a esposa sensível a ver essas coisas. Então não tem como a gente fazer jogo de esconde-esconde. Tem que ser algo de coração, você entregar o seu coração para Deus, andando com Deus, na dependência de Deus. Deus vai te dar, mesmo em meio às tentações, e mesmo às suas limitações, as suas necessidades, Deus vai te dar o caminho íntegro, o caminho reto, onde você vai se santificando, onde você... A sua mulher não quer um homem perfeito do lado dela, ela só quer um homem que ande com Deus, só isso, tá? Então você não precisa ser o perfeito. Mas a minha mulher você não conhece, ela quer que eu seja perfeito, você acha. É porque talvez você não esteja de fato andando com Deus e você não está conseguindo enxergar, porque você não está atendendo às necessidades emocionais da sua esposa. Então você precisa parar, orar a Deus e refletir: Deus, onde que eu posso, onde que está o caminho, como é que eu posso me aproximar mais da minha esposa, como eu posso compreender, entender por onde ajudar, por onde começar, o que precisa ser restaurado. Você precisa conversar com Deus seriamente, com o coração aberto, e Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar claramente. Vai mostrar porque você contou tal mentira para ela e você não confessou, você fez tal coisa, você não resolveu, você não pediu perdão. Então vai lá, confessa para ela, pede perdão para ela, quebrantado, de coração, e de coração que você quer andar com Deus. Tua esposa vai ver, poxa, meu esposo está andando com Deus, está quebrantado, mais uma falha, mas eu estou vendo agora que está diferente, ele está com o coração dele aberto. Então isso vai ajudar a sua esposa também a querer viver de coração aberto, querer andar com Deus mesmo. Você vai ser o professor, você precisa ser esse professor, a conduzir a sua esposa a andar
com Deus e depender de Deus. Começa principalmente com o líder espiritual, começa principalmente com o esposo, ok? Muito bom. Aqui, olha, 1 Pedro, nós estamos aqui em 1 Pedro capítulo 3, olha o verso 8, só para a gente ver o contexto. Olha aqui, olha o verso 8, ó. Olha como quando ele trata essa questão, sempre, você vai vendo esses textos que tratam relacionamento marido e mulher, família, sempre tem esse contexto, que a gente vê isso em Colossenses, a gente vê isso em Efésios. Olha que lindo, ó. O verso 8 aqui, 1 Pedro 3,8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Olha aqui, como é que duas cabeças podem ter o mesmo modo de pensar? Isso aqui é acordo. É você procurar ceder, um cedendo, o outro cedendo também. Sejam compassivos e tenham compaixão com os outros. Amem-se fraternalmente. Isso aqui é para marido e para mulher. Aí pensando, aqui o 7 é marido e mulher, agora é irmãos. Você é irmão da sua esposa espiritual, ela é irmã espiritual sua. Isso aqui é para você também, olha. Amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Tem que fazer a ferro e a fogo, ele tem que melhorar a ferro e a fogo, ela tem que melhorar a ferro e a fogo. Não, tem compaixão, seja humilde, perdoe, ceda, dê tempo para o outro melhorar, dê tempo para a outra melhorar. Não, olha, o verso 9, não retribuam o mal com o mal. Você é mal, tal, você também é tal, e fica aquela briga, aquele xingamento. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receber bênção por herança. Então a gente vai vendo depois, ali no verso 11, está falando ali para a gente se afastar do mal, busca a paz com perseverança, como pacificadores que nós somos. Aí o verso 12, a gente vê de novo Deus tocando aqui na oração. Olha, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se para os que praticam o mal. Então não vai tratar a esposa mal, não vai rolar oração, Deus não vai, você não vai estar sensível a Deus, nem na comunhão com Deus você vai estar bem, e nem com a esposa. Então acaba se afastando, as orações acabam ali diante da esposa e acabam diante de Deus também. Porque aí você não quer mais orar, você não separa mais tempo diante de Deus. Por quê? Porque você sabe que vai ter que confrontar o pecado, vai ter que confrontar aquilo que você está tendo prazer, ou aquilo que você está acomodando. Então você para de orar, é só aquelas orações: Deus me abençoa o alimento, abençoa o meu trabalho, abençoa. Você não para buscar a Deus, você não para abrir o coração diante de Deus, você não para derramar o seu coração diante de Deus e acertar o que precisa ser acertado. Porque você vai esfriando, aí é o que a Bíblia fala, vai cauterizando a mente, e daqui a pouco está completamente cego, cheio das suas razões, e cauterizou a mente do cara. Então o cara está ali cego, está andando, e só vem destruição daí. Não vem nada de bom. Aquilo que ele está plantando é na carne, só vai vir destruição. Ele precisa se voltar para o Espírito, precisa se quebrantar na presença e plantar no Espírito. Aí vai colher vida, vai colher paz na graça do nosso Deus. Amém? Muito bom. Voltando agora para o texto de Efésios, vamos lá em Efésios para a gente fechar. Efésios, capítulo 5. Efésios 5. Agora o verso. Vamos ler aqui desde do verso 23. Marido, ame cada um
Estamos em Efésios 5, 23, tá? Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela, para santificá-la. Então, esse objetivo é santificar a sua esposa. O que é santificar? Minha esposa tem que ser uma santa, eu tenho que... É a gente ceder e ajudá-la, pelo nosso exemplo, a ela ceder a Deus. Ceder à vontade de Deus também, pela forma como a gente tem cedido. Então, isso a gente se entregou por ela para santificá-la mediante a palavra. Essa palavra aqui é a palavra de Deus ou é a palavra do homem? O que você acha assim? Você vai santificá-la mediante a palavra. Essa palavra é a palavra de Deus ou é a palavra do homem? Queria ouvir um pouquinho os irmãos. É a palavra de Deus ou é a palavra do homem? Para você santificar a sua esposa. De Deus. Alguém acha aqui que é a palavra do homem? Quem acha que é a palavra do homem? Levanta a mão. Que é a palavra do marido. Levanta a mão. Só eu? Tá. Essa é a palavra do marido. Tá? Ele vai santificar a sua esposa com o que ele fala. É isso que eu estou dizendo aqui. E ele tem que falar o quê? Conforme a palavra. Então, na verdade, são os dois. Não adianta nada você encher a sua esposa de versículo bíblico, mandá-la no WhatsApp um monte de versículo bíblico, dar uma sabatina bíblica na sua esposa, ou aquela coisa. Nada disso. É a forma como você fala. A forma como você fala com a sua esposa, a sua palavra, na mente de Cristo, que vai expressar coisas da atitude da palavra de Deus, a palavra de Deus para a sua esposa, naquilo que vai ser principalmente a forma mansa de você falar, você vai falar com sabedoria, é isso que vai expressar a palavra para ela, tendo versículos bíblicos ou não para ela, é isso que vai santificar a sua esposa. E aí você vai santificar a esposa para quem? Para os outros? Para outro? Não, olha o que ele diz aqui, ó. Olha o verso 27. Para apresentá-la a si mesmo. Você está santificando a esposa para o seu bem. Olha só, é mesmo, é mesmo. Então, quando a sua esposa está feliz, sua esposa está em paz, você fica bem, já não viu isso? Não é verdade? Agora, quando a tua esposa está chateada, principalmente se for com você, você fica legal? Vai trabalhar bem? Tem um dia maravilhoso? Não, a gente fica arrasado. Principalmente se a gente fez alguma bobagem. A gente fica muito mal. Por quê? Porque a gente tem uma necessidade, como homens, de ser reconhecidos, de ser respeitado. Ela tem necessidade de se sentir segura, a gente tem necessidade desse respeito. Quer ver você está mal, a tua esposa não te respeitar. A tua esposa não considerar você como líder espiritual dela. É a pior coisa que pode acontecer na vida de um homem. É muito triste. Então, não perca isso. Se você já perdeu, faça tudo o que você puder fazer para reconquistar, trazer isso de volta, ou de verdade, porque se a sua esposa é uma mulher salva, é o que ela mais deseja, ter um homem de Deus ao lado dela. Se ela tiver um homem que vai andar com Deus, que vai ouvir a voz de Deus e vai ajudá-la mesmo nas suas dores, seus sofrimentos, nos seus sentimentos, naquilo que está doendo dentro do peito dela, e você vai ser o principal a alicerce ali, é que vai estar lá junto depois de Jesus, ali com a sua esposa, isso você já ganhou a sua esposa, já ganhou o que você precisa ganhar na vida. Então, a gente vai santificar a esposa, e ela estando bem, a gente se sente muito bem. Então, como Jesus santifica a gente, que nós somos a noiva, para Ele, nós somos a noiva de Cristo, Ele está santificando a gente para Ele. Da mesma forma, a gente santifica a nossa esposa, e quem vai ganhar no final somos nós mesmos. Os filhos, todo mundo, é a família. Então, é aí que a gente vai.
por outro lado, também a mulher sabe edificar. Então, vocês percebem que é uma via de mão dupla. Mas se não for de mão dupla, que seja pelo menos a sua parte. Como líder espiritual da sua família, em primeiro lugar, faça você isso e ensine, através do exemplo, ela a fazer. É lindo demais a gente ver isso. Aí caminha aqui para o final, olha o verso 33. Depois tem mais algumas instruções, mas o principal é isso. E agora o verso 33 conclui, no capítulo 5, o verso 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Então, aí fica a ordem dada por Deus. A mulher trate o marido com respeito, procure honrar o marido também trate a mulher com respeito, honre a mulher, mas ame. É chamado você, principalmente nós homens, nós devemos amar uns aos outros, nos darmos uns pelos outros, homem e mulher, mas o homem precisa dar esse ensino com o seu exemplo. Ensinar a mulher a amá-lo, amando-a, cedendo no que for necessário para preservar o vínculo da paz. Unidos vocês vão longe, desunidos vocês já estão atrasados. Não vai em lugar nenhum, só cada vez um mais para longe do outro. Então, está na hora da gente tomar algumas decisões. A primeira é a gente se dar para Deus neste dia, um dia de cada vez. Dado mesmo para Deus, você vai ter de Deus o que Deus vai fazer. E a mulher da mesma forma. Procurar se dar para Deus e procurar ajudar o marido, porque ela, sabiamente, ela edifica o marido, ela edifica o lar. Ou com as próprias mãos ela derruba. E o homem vai amar, cuidar, como a gente já viu aqui. Trata essa amargura no seu coração contra a sua esposa. Entende que ela é mais frágil, ela tem essas necessidades pela constituição dela, e você tem outras, ela é muito mais sensível do que você. A gente é mais superficial, a mulher é mais detalhista, e Deus criou os dois assim, para que se encaixe e um ajude o outro, para que se completem. Os dois não são iguais, são diferentes para que se encaixem e se completem. Unidos, vão fazer muito melhor do que separados. Isso na vida prática, para comprar as coisas, para decidir sobre o dinheiro, como vamos pagar as contas, como vamos conversar com o filho que está com problema, juntos, sempre unidos, sempre procurando depender juntos de Deus, para ter sabedoria de Deus para tratar. Assim se desenvolve a vida com Deus. Não é outro caminho. Nosso Deus, Ele é amor. E assim se desenvolve a nossa vida em amor, os nossos relacionamentos, principalmente o nosso casamento. Não tem outra forma de dar certo. Não tem outra forma para ser mais feliz. Não tem outro segredo. O segredo está aqui revelado, explícito. É a gente estudar esses textos, entender muito claro o que Deus está trazendo para nós aqui, e na dependência de Deus a gente obedecer, a gente querer tratar e tratar cada dia, um dia de cada vez. Deus vai dar toda a sabedoria, vai nos conduzir unidos na bênção do nosso Deus. Então vamos orar, vamos pedir na mesma disposição que nós começamos, para ouvir a voz de Deus, para a gente poder fazer o que Ele deseja mesmo. Ele está nos falando aqui tão claro como fazer. E Ele dá poder no seu Espírito para fazer. É só a gente depender. Que Deus ajude você, me ajude, e assim a gente possa andar com Deus de verdade a cada dia nesse processo de restauração. Vamos orar. Querido Pai, nós agradecemos, Deus, agradecemos de todo o nosso coração, Pai, pela instrução tão clara da Tua palavra, Deus. Nos dando aqui, ó Pai, não só nesses versos que nós vimos, mas no contexto todo, que nós vimos em Colossenses capítulo 1, capítulo 2, nos preparando na suficiência de Cristo,
saber, Pai, que Jesus é suficiente em sabedoria para nós tratarmos a nossa esposa com sabedoria. Me ajuda, Deus, a depender de Jesus, do Senhor, e na Tua graça, na Tua sabedoria, amar minha esposa, os meus filhos, ó Deus, como é necessário. Deus, como o Senhor deseja, para, ó Deus, a felicidade dela, para a minha felicidade, para a nossa alegria, e agradar ao Senhor, ó Deus, para a Tua honra e glória em Jesus. Pai, nós queremos viver assim. Pai, nós nos damos para viver assim, Deus. Trata, Pai, trata o meu coração obstinado, trata, Deus, o coração obstinado de cada homem aqui, e sensibiliza-nos, ó Deus, à necessidade das nossas esposas, e nos ajuda a mudar. Também, Pai, cada esposa aqui, Pai, esteja naquilo que aprendeu, também se dando ao Senhor, buscando, se fortalecendo na Tua graça e na Tua bênção, Deus. Que domingo que vem possamos estar aqui para aprendermos como amar os nossos filhos, como cuidar dos nossos filhos como a Tua palavra ensina, como corrigir os nossos filhos como a Tua palavra ensina, como abraçá-los como a Tua palavra ensina. Que o Senhor, ó Pai, nos dê, Deus, uma semana abençoada na Tua presença, uma semana de restauração da nossa vida, dos nossos relacionamentos, da nossa família, na presença do Senhor, na Tua bênção, Pai. Nos dá, ó Deus, agora aprendizado, ó Pai, nas nossas classes, da Tua palavra. Continua nos fortalecendo e nos estruturando para viver cada dia mais para o Senhor, ó Deus, para a Tua glória. Muito obrigado, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor.